Estado de Mato Grosso do Sul, Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Em nome de Deus, da democracia e da liberdade, declaro aberta a 34ª sessão ordinária em 3 de novembro de 2022. Convido a vereadora Niagra para fazer a leitura da Bíblia e a todos que se posicionem em posição de respeito. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e fazei-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Palavras. Primeira parte, pequeno expediente. Peço ao vereador Paulo Campos, primeiro secretário dessa mesa, que faça a leitura da ata 38, referente à sessão ordinária realizada em 24 de outubro de 2022. Ata número 038/2022. Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 9 horas, no plenário Benedito Lázaro Fernandes, da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, na rua Teixeira de Freitas, número 234, nesta cidade, reuniram-se para a 33ª sessão ordinária, legislatura 2021-2024 e segunda sessão legislativa, os vereadores do município de Coronel Sapucaia, sob a presidência da vereadora Maria Eloy Flores Rodrigues Vilante, MDB, tendo como primeiro secretário o vereador Paulo Henrique Campos, União Brasil. Além dos citados, estavam presentes os demais vereadores: Carlos Magno Fernandes, PSD, Célia Cristina Ares Dávalos, Podemos, Claudomiro Pereira Lescano, MDB, Ismael Rodrigues, Podemos, Niagra Kraevski, Patriota, e Sebastiana Rodrigues Ninho, PSDB. Faltou a sessão por justificativa o vereador Nael Pereira de Oliveira, MDB. Pequeno expediente. A presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata número 037/2022 da sessão ordinária realizada em 17 de outubro de 2022 e após a mesma foi submetida em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Grande expediente. Foram lidos as proposições dos vereadores. Indicação número 081/2022 de autoria da vereadora Maria Eloy Flores Rodrigues Vilante e Célia Cristina Ares Dávalos, que indica ao prefeito municipal Rui de Petisoldi, como cópia ao secretário municipal de infraestrutura, Sr. João Rubens Píndola, a reforma e manutenção da ponte na colônia Cerro Peron, bem como o patrulhamento na estrada. Indicação número 082/2022, de autoria da vereadora Sebastiana Rodrigues, que indica ao prefeito municipal Rui de Petisoldi, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, Sr. João Rubens Píndola, a construção do quebra-molas na rua Amador Flores Sobrinho, número 1201, nas proximidades da marcenaria JM, no bairro Vila Nova. Requerimento número 03/2022, de autoria da vereadora Niagra Kraevski, que requer ao prefeito municipal Rui de Petisoldi, com cópia ao secretário municipal de assistência social, Sra. Ivone Petisoldi, o envio de informações acerca das distribuições dos kits bebê pela referida pasta. Pareceres favoráveis das comissões permanentes das comissões Legislação, Justiça, Redação Final e Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, referente ao projeto de lei do Gabinete do Prefeito, número 08/22. Pareceres favoráveis das comissões permanentes das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças, Orçamento, Contabilidade e a Contabilidade. Referência ao projeto de lei número 011/2022. Emenda modificativa número 01/2022, de autoria da Comissão de Legislação, Serviço e Redação Final, referente ao projeto de lei do Gabinete do Prefeito número 010/2022, modificado o parágrafo único do artigo 3º e parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 010/2022. Ordem do dia.
foram submetidos em discussão, votação e aprovação por todos os vereadores presentes as indicações número 081 e 082/2022 e requerimento número 03/2022. Foram submetidos em discussão e votação os pareceres referentes ao projeto de lei do Poder Executivo número 08-010-011/2022. Foram submetidos em única discussão e votação o projeto de lei número 08/2022, que altera o artigo 2º das leis 1267, 1268, 1283 de 2016 e dá outras providências. E o projeto de lei número 011/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria voluntária ou termo de convênio de repasse a título de auxílio financeiro para o Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Coronel Sapucaia e dá outras providências, sendo aprovado por todos os vereadores presentes, devendo ser encaminhados para a sanção do Poder Executivo Municipal. Em ato contínuo, foi submetido em primeira discussão e votação a emenda modificativa número 01/2022, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça, de redação final, referente ao projeto de lei número 010/2022, que autoriza a doação de imóvel de propriedade do município de Coronel Sapucaia ao Estado do Mato Grosso do Sul, Secretaria do Estado, Justiça e Segurança Pública, para fins da construção de delegacia da Polícia Civil. A emenda tem o intuito de modificar o parágrafo 1 do artigo 3º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. O imóvel doado reverterá automaticamente ao domínio do município, se no prazo de 4 anos contados a partir da vigência desta lei, não for determinada a construção a que se destina ou ainda se a qualquer tempo for modificada a sua destituição. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes, concluída a ordem do dia, não havendo vereadores inscritos para a tribuna livre. A presidente fez considerações finais, declarou encerrada a sessão ordinária, da qual foi lavrada a presente ata sob o número 038/2022, que após lida e aprovada na próxima sessão ordinária, será assinada por todos os vereadores que fizerem presentes na sessão de aprovação. Plenário da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, em 24 de outubro de 2024. Presidente Maria Eloy Flores Rodrigues Vilante, vice-presidente Nel Pereira de Oliveira, primeiro secretário Paulo Henrique Campos, segundo secretário Claudemiro Pereira Lescano, vereador Carlos Magno Fernandes, vereadora Célia Cristina Ares Davos, vereador Ismael Rodrigues, vereadora Niagra Patrícia Galto Kraevski, vereadora Sebastiana Rodrigues Mino. Está em discussão a ata 38. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador Paulo Campos que faça a leitura de expedientes do Poder Legislativo. Projeto de resolução número 04/2022. Dispõe sobre o acesso de informação à aplicação da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. A mesa diretora da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, no uso das suas atribuições legais que lhe conferem o seu regimento interno e, considerando a necessidade de facilitar o acesso da sociedade aos serviços prestados pela Câmara Municipal de Coronel Sapucaia e aprimorar o atendimento oferecido aos cidadãos, considerando a vigência a partir de 16 de maio de 2012, a Lei Federal número 2527, de 18 de novembro de 2021, que dispõe sobre o procedimento a serem observados pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, inclusive o Poder Legislativo Municipal, conforme disposto no inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º, com o fim de garantir o acesso a informações previstas no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do 3º, do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Considerando a necessidade de definição no âmbito da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia
dos procedimentos afetados à implantação da sistemática dispostas pela mencionada Lei Federal nº 2527, de 18 de novembro de 2011. Resolve. Capítulo 1º das disposições gerais. Artigo 1º. O acesso à informação e a aplicação da Lei Federal nº 2527/2021 no âmbito da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia observará o disposto nessa resolução, bem como a disposição constitucionais, legais e normativas vigentes. Artigo 2º. Para os efeitos dessa resolução, considera-se: primeiro, informação, dados processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Segundo, documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Terceiro, informação sigilosa, aquele submetido temporariamente a restrições de acesso público nos termos de lei. Quarto, informações pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Quinto, tratamento da informação, conjunto de ação referente à captura, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, produção, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle de informação. Sexto, disponibilidade, qualidade de informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Sétimo, autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Oitavo, integridade e qualidade da informação não modificada, inclusive quando a origem, trânsito e destino. Nono, primaridade, qualidade da informação coletada na fonte com o máximo detalhamento possível, sem modificações. Décimo, interessado, pessoa que encaminhou à Câmara Municipal de Coronel Sapucaia o formulário de pedido de acesso à informação. 11º, formulação de pedido de acesso à informação. Documentação padrão da Câmara Municipal de Capanema para solicitação de acesso à informação, conforme o modelo estabelecido no anexo único desta resolução. Capítulo 2º do direito à informação. Artigo 3º. O direito fundamental de acesso a informações é assegurado pela Câmara Municipal de Coronel Sapucaia nos termos desta resolução, executado em conformidade com os principais básicos dispostos no artigo 37, caput da Constituição Federal e com as seguintes diretrizes. Primeiro, observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Segundo, divulgação das informações de interesse público, independentemente de solicitações. Terceiro, utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação. Quarto, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência. Quinto, desenvolvimento do controle social da administração pública. Parágrafo único. O direito de acesso à informação será franqueado mediante procedimentos obedidos e ágeis, de forma transparente, clara e linguagem de fácil compreensão. Artigo 4º. É direito de qualquer interesse de ter junto à Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Primeiro, orientação sobre o procedimento para o acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado ou obtido a informação almejada. Segundo, informação contida em registro ou documentação, produzidos ou acumulados pela Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, recolhido ou não em seus arquivos. Terceiro, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. Quarto, informações primárias, íntegras,
íntegra, autêntica e atualizada. Quinto, informação sobre atividades e exercícios pela Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços. Sexto, informação pertinente e administração das despesas orçamentárias, financeiras, contábil e operacional, licitações e contratos administrativos. Sétimo, demais informações cujo acesso é assegurado em lei. Parágrafo 1º. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo 2º. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso, ressalvado o disposto no artigo 22 da Lei Federal nº 2527/2011. Parágrafo 3º. A negativa de acesso a informações, quando não fundamentadas, sujeitará a responsável a medidas disciplinares nos termos de Lei Municipal número 114, de 28 de dezembro de 2000. Parágrafo 4º. Aplica-se no que couber a Lei número 9507/1997 em relação a informações de pessoas físicas ou jurídicas, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Artigo 5º. Informado do extravio de informações formalmente solicitado, poderá o interessado requerer ao presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia a abertura de sindicância para apurar o desaparecimento das respectiva documentação dos termos de lei número 114, de 28 de dezembro de 2000. Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista no caput, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar pelos meios legais admitidos em direito as provas que comprovem sua alegação. Capítulo 3º do acesso à informação. Seção 1ª das formas de acesso. Artigo 6º. O acesso a informações públicas produzidas ou custeadas pela Câmara Municipal de Coronel Sapucaia será viabilizado mediante: primeiro, divulgação no seu sítio oficial na internet, coronelsapucaia.ms.gov.br, para acesso público de informações de interesse coletivo ou geral. Segundo, atendimento do pedido de acesso à informação. Terceiro, outras formas de divulgação estabelecidas em lei e em regulamento. Parágrafo 1º. O pedido de acesso a informações de que se trata, inciso 2º, pode compreender, entre outras, as seguintes hipóteses. Primeiro, solicitação de informação ou de cópia. Segundo, solicitação de certidão ou informação para a defesa de interesses particulares, coletivos ou geral. Terceiro, pedidos de vista e de cópia dos autos. Parágrafo 2º. Em se tratando do pedido de vista de processo ou de outro documento, a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia designará o dia e a hora para o interessado manuseá-lo, correndo as suas expensas ou gastos com a reprodução de cópias, exaltando o disposto no parágrafo único do artigo 12 da Lei Federal nº 2527/2011. Seção 2ª. A divulgação das informações no sítio oficial da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia na internet. Artigo 7º.
Serão divulgadas as informações públicas produzidas ou custodiadas pela Câmara Municipal de Coronel de interesse coletivo ou geral, mediante disponibilização no seu sítio oficial na internet, para acesso público dos seguintes dados. Primeiro, transparência da gestão da Câmara Municipal de Coronel que contempla a. Competências. A. Estrutura organizacional. B. Endereços e telefone de contato com os setores administrativos da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, bem como respectivos horários de atendimento ao público. C. Convênios e outros instrumentos de cooperação. D. Concursos públicos. E. Relatório institucionais estabelecidos em lei. F. Prestação de contas anuais. G. Licitações e contratos. H. Execução orçamentária e financeira. I. Dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. J. Gestão de pessoas. K. Demonstrativo de diárias de viagem. L. Despesas com combustíveis dos veículos oficiais. M. Nomeação de serviços, encargos em comissão. N. Despesas com publicidade. O. Prestação de contas de adiantamento. P. Pauta das sessões da Câmara com antecedência mínima de 24 horas de sua realização. Segundo, respostas às perguntas mais frequentes da sociedade. Terceiro, outros dados exigidos por normas legais, em especial nas instruções normativas do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e na Lei Complementar número 101/2000, alterada pela Lei Complementar número 1131/2005. Quarto, o texto integral da Lei Federal número 2527/11 e da presente resolução, o que poderá ser feito através de links. Parágrafo único. As informações serão disponibilizadas diretamente em área de conteúdo do sítio oficial da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia ou mediante indicação de acesso a outro portal governamental que promova a transparência da administração pública ou o acesso às informações de que se trata a Lei Federal número 2527/2011, observando no que couber os requisitos de transparência dispostos pela Lei Complementar 101/2000 e demais legislação de referência. Seção 3ª. Do pedido de acesso à informação. Artigo 8º. Qualquer interessado poderá solicitar acesso à informação mediante a apresentação do formulário próprio, conforme anexo único desta resolução, devendo, portanto, protocolá-lo na Secretaria da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, situado na Rua Teixeira de Freitas, número 234, Centro, sede do Poder Legislativo Municipal, no horário das 7 às 12 horas, de segunda a sexta-feira. Parágrafo 1º. O interessado deverá preencher a formulação disponibilizada no sítio oficial da Câmara Municipal, no qual constará os seguintes dados. Primeiro, nome. Segundo, CPF. Terceiro, endereço do correio eletrônico. Quarto, telefone. Quinto. Parágrafo 1º. O interessado deverá preencher o formulário disponibilizado no sítio oficial da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, no qual constará os seguintes dados. Primeiro, nome. Segundo, CPF. Terceiro, endereço do correio eletrônico. Quarto, telefone. Quinto, qual informação deseja ter acesso. Parágrafo 2º. O preenchimento do campo referente ao item 3º do parágrafo anterior é facultativo caso o interessado não possua endereço de correio eletrônico. Parágrafo 3º. Não serão exigidos motivos determinantes no pedido de informações de
interesse público. Aí a Daphne também não vem mais. Seção 4ª. Também não vem mais. Do atendimento ao pedido de acesso à informação. Artigo 9º. A Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, sempre que possível, prestará imediatamente as informações solicitadas. Artigo 10º. Caso não seja possível autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia atenderá na demanda na forma de prazo não superior a 20 dias a informação ao respectivo interessado. Primeiro, data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Segundo, razões de fato ou de direitos da recusa total ou parcial do acesso pretendido. Ou, terceiro, não possuir as informações com indicação, se for do seu conhecimento, do órgão ou entidade que detém, se couber, da remessa do pedido de informação a esses órgãos ou entidade. Parágrafo 1º. O prazo referido ao caput poderá ser prorrogada por mais 10 dias mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o interessado. Parágrafo 2º. Quando as informações solicitadas já estiverem disponíveis no público no sítio oficial da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia ou em outro sítio governamental, o interesse será orientado a respeito de como acessá-las, procedimentos que se desonerará a Câmara Municipal de Coronel Sapucaia da obrigação do seu fornecimento direto, salvo o interesse de declarar não dispor de meios para realizar por si mesmos tais procedimentos. Parágrafo 3º. O prazo previsto nesse artigo são contínuos e serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Parágrafo 4º. Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesse artigo em dia de expediente administrativo da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Artigo 11. Dependendo da prévia autorização do presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, o fornecimento de informações pessoais, assim consideradas as que dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais, nos termos de 31 da Lei 12.527/2011. Segundo, negativa de acesso a pedido de informação. Parágrafo único. A proposta de negativa de acesso à informação deve ser encaminhada pelo respectivo setor administrativo, com a fundamentação pertinente ao presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Artigo 12. As informações armazenadas em formato digital será fornecida nesse formato caso haja anuência do interessado. Artigo 13. As informações cujo acesso tenha sido deferido serão entregues aos respectivos interessados, aos seus procuradores, em meio físico e em formato digital, observadas as possibilidades e especificidades do caso concreto. Parágrafo 1º. A entrega da documentação solicitada poderá dar por meio eletrônico pessoal, no caso, o interessado deverá apresentar documento de identificação com foto ou por procurador. Parágrafo 2º. Quando a retirada das informações se der por procurador, este deverá apresentar procuração com poderes específicos para tal finalidade. Parágrafo 3º. O interessado ou seu procurador dará recebimento das informações que lhes foram disponibilizadas. Artigo 14º. Artigo 14. Quando se trata do acesso a informações contidas em documento cuja manipulação possa prejudicar a sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia com certificação de que refere com a original. Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que as suas
expensas e sob supervisão de servidor da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, as reproduções sejam feitas por outro meio e não ponham em risco a conservação do documento original. Artigo 15. O serviço de busca e fornecimento de informação é gratuita, salvo as hipóteses de reprodução de documentos, situação em que os custos ocorrerão às expensas do interessado. Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput do aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio da família declarado nos termos da Lei Federal 7.115/1983. Artigo 16. É direito do interessado obter o inteiro teor da decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. Artigo 17. Os procedimentos internos para atendimento a pedido de acesso à informação poderão ser regulamentados pela presidência da Câmara Municipal. Seção 5ª da proteção à informação sigilosa. Artigo 18. Cabe à Câmara Municipal controlar o acesso à divulgação de informações sigilosas por ela custodiadas, assegurando a devida proteção. Parágrafo 1º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informações total ou parcialmente sigilosas, o interessado deverá ser informado sobre a possibilidade de recursos, prazos e condições para interposição, devendo ainda ser-lhes indicado a autoridade competente para apreciação. Parágrafo 2º. Quando se trata de informação parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extratos ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Seção 6ª dos recursos. Artigo 19. No caso de indeferimento de acesso à informação ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recursos contra a decisão no prazo de 10 dias, a contar com sua ciência. Parágrafo único. O recurso será dirigido à mesa diretora da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, órgão colegiado que deverá se manifestar por maioria de seus membros no prazo de 5 dias. Capítulo 4º. Capítulo 4º das condutas ilícitas. Artigo 20. Constitui condutas ilícitas que exijam responsabilidade do agente público aqueles elencadas nos artigos 32 e 33 da Lei 12.527/2011, aplicando no que couber a Lei Municipal 114 de 28 de dezembro de 2000. Capítulo 5º das disposições finais. Artigo 21. Anualmente será disponibilizado no sítio oficial da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia relatório estatístico contendo todos os pedidos de informações fundamentados na Lei Federal 2527/2011 e processados na forma dessa resolução, contendo a quantidade de pedidos e informações recebidos, atendidos e indeferidos. Artigo 22. O uso inadequado do disposto nessa resolução fica sujeito à apuração de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor. Artigo 23. Fica o presidente da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia autorizado a expedir normas necessárias à regulamentação dessa resolução, bem como a dirimir os casos omissos. Artigo 24. As normas jurídicas mencionadas expressamente desta resolução poderão ser consultadas
em sua íntegra nas seguintes sítios eletrônicos governamentais. Primeiro, Legislação Federal, sítio oficial da Presidência da República, planalto.gov.br ou senado.gov.br. A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2021, regula o acesso a informações previstos no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º e do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Altera a Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei número 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e da outras providências. B. Lei número 9.507, de 12 de novembro de 1997, regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual de habeas data. C. Lei número 7.115, de 29 de agosto de 1983, dispõe sobre a prova documental no caso que indica e dá outras providências. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. E Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Segundo, legislação municipal, sítio oficial da Câmara Municipal de Sapucaia, câmara-de-sapucaia.ms.gov.br, Lei Municipal número 114, de 28 de dezembro de 2000, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Câmara Sapucaia. Artigo 25. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, dia 26 de outubro de 2022. Presidente da Câmara, Maria Lourdes Flores Rodrigues Vilante. Vice-presidente da Câmara, Nael Pereira de Oliveira. Primeiro secretário, Paulo Henrique Campos. Segundo secretário, Claudemiro Pereira Liscano. Projeto de resolução número 0/2022. Um dos pontos de honra da moderna democracia é o compromisso de transparência da administração pública. Verifica-se, por isso, uma tendência crescente para que o Estado moderno busque o estabelecimento de leis que garantam ao cidadão pleno reconhecimento das ações do governo, da estrutura, missão e objetivos de seus órgãos, e sobre o qual é o resultado final da equação representada na aplicação de recursos públicos em confronto com os benefícios reais advindos à comunidade. O instrumento para que se atinja tal considerado é atribuição a qualquer do povo do direito de indignar e obter informações dos órgãos públicos que garantam a constante e plena sintonia com os princípios da moralidade, da publicidade, da impessoalidade, da legalidade e da eficiência. Tal direito deve ser assegurado tanto para proteger
legítimos interesses pessoais, quanto para, do modo geral, estimular o correto desempenho administrativo. Nosso ordenamento jurídico se ressente a uma legislação incisiva sobre o assunto, reduzido que está ao mandato do direito de informação inscrito no artigo 5º do 33º da Constituição Federal e normas esparsas em diversos diplomas legais. O tratamento mais objetivo para pretendemos dar à matéria proporcionará um arcabouço legal de apoio ao cidadão e de garantia de transparência, a exemplo das legislações de diversos países, dentre os quais citamos o Freedom Information, Ato de Liberação de Informação dos Estados Unidos da América, Lei nº 65/93, acesso aos documentos da administração administração aberta da República Portuguesa, a Lei nº 78.735, medidas para a melhoria das relações entre a administração e o público e diversas disposições da ordem administrativa, social e fiscal da República Francesa. O artigo 37 da Lei nº 30/1992, regime jurídico das administrações públicas e do procedimento administrativo comum do Reino de Espanha e, finalmente, cuja citação, por último, deve-se à sua recente edição, Lei Federal de Transparência e Acesso à Informação Pública Governamental, promulgada no México, a 10 de junho de 2022. Destaca-se a Lei de Acesso à Informação do Brasil, trouxe incorporação de disposição constante da lei mexicana, no que concerne a não se admitir a classificação sigilosa para documentos que podem contribuir para a elucidação de crimes contra a humanidade ou de violação graves contra direitos fundamentais. No caso nosso, não poderá haver recusa à informação para tutela de direitos fundamentais, conforme vemos no artigo 4º do parágrafo 1º do presente projeto. Nossa proposição estabelece normas para o exercício do direito ao acesso à informação, define a informação acessíveis, fixa prazos para atendimento dos pedidos, institui procedimentos recursais e instrumentaliza o controle e o cumprimento da lei. Buscou-se, ademais, coerência com as características próprias da realidade da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia. Estas as razões nos quais levam ao oferecimento do presente projeto, cuja aprovação representará passo importante na busca da democracia plena e do aperfeiçoamento de nossas instituições. Câmara Municipal de Coronel Sapucaia, 26 de outubro de 2022. Presidente da Câmara, Maria Lourdes Flores Rodrigues Landes. Vice-presidente, Nael Pereira. Primeiro secretário, Paulo Henrique Campos. Segundo secretário, Claudemiro Pereira Viscano. Passaremos agora ao grande expediente, a apreciação dos projetos que estão em pauta. Está em discussão, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 010, que trata da doação de imóvel. Projeto de lei 010 de 2022, que autoriza a doação de imóvel de propriedade do município de Coronel Sapucaia ao Estado de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUST-MS, para fim de construção da Delegacia de Polícia Civil. Está em discussão o projeto.
Está em votação o projeto de lei, aprovado por todos os vereadores presentes. Não tendo mais nada na ordem do dia, passaremos agora ao uso da tribuna livre pelos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Paulo Campos. Bom dia a todos. Em nome da presidente Maria Eloy, cumprimento os demais vereadores e as pessoas que estão nos assistindo. Tenho sim que falar sobre as eleições democraticamente. O presidente Lula foi eleito, como Rio e os demais governadores. Creio que as manifestações prestadas em Coronel Sapucaí e as demais regiões do país são legais, pois cada um expressa em quem votou, porém abomino qualquer tipo de violência. Também acho que não deve ser trancada as ruas por motivo de economia brasileira não parar, porém as manifestações sim são válidas e quero parabenizar as pessoas que democraticamente estão nas ruas sem citar violências para defender seu ponto de vista. E também tenho que falar sobre a reportagem da Globo, que vem de Coronel Sapucaí e distorceu totalmente o que aconteceu aqui. É lamentável que uma emissora de tal tamanho se comporte dessa maneira. Sem mais nada, muito obrigado. Peço licença aos meus colegas para que eu possa fazer as minhas considerações aqui da mesa mesmo. Muito obrigada pela consideração. Hoje eu estou meio cansada para ficar em pé. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por essa semana maravilhosa que nos concedeu. Sabemos que sem Deus nós não somos nada. Gostaria aqui de agradecer aos vereadores pela paciência. Eu sei que o projeto foi longo, mas se trata de uma ferramenta essencial, principalmente nos dias que vivemos hoje. Nós temos, eu não sei os senhores, mas nós temos muita dificuldade com acesso a informações aqui em Coronel Sapucaí. Nós temos ali pessoas que fazem protocolo, pedindo informações, pedindo documentos na municipalidade e muitas vezes, por falta de inércia de servidores, acabam as pessoas não tendo acesso a informações, principalmente acesso a informação da sua pessoa mesmo, para fins de aproveitamento de tempo de serviço, certidões que não saem. E nós sabemos que existe sim um remédio constitucional que chama habeas data, que é um remédio que está na Constituição para que as pessoas tenham direito a acesso a informações, principalmente em relação a si. Nós temos um grande problema aqui também, nos cartórios, onde as pessoas têm letras do nome trocada, acentos incluídos, uma falta de interpretação total, desconhecimento da lei. As pessoas são prejudicadas na sua documentação em função, e talvez as pessoas não saibam que existe sim uma lei de acesso à informação, principalmente aos seus dados pessoais, e também a proteção da sua vida pessoal dentro dos órgãos. Às vezes você vê que saem informações que são sigilosas e essenciais e só interessam aquela pessoa de dentro de órgãos públicos. Isso não pode acontecer. Essa lei vem num momento importante, dizendo que o acesso à informação é fundamental e é direito do cidadão. Por isso, tão importante o texto, porque às vezes as pessoas não colocam a real importância que tem isso aqui no dia a dia das pessoas, das empresas, porque é muito difícil você conseguir uma informação quando detém um órgão e não repassa a quem deveria. Gostaria também aqui de me manifestar hoje sobre a reportagem da Rede Globo de Televisão, através do repórter Caco Barcelo, de um programa que chama Profissão Repórter, salvo engano. Nós tivemos esse cidadão no município de Coronel Sapucaí, muito bem recebido, as pessoas tratando essa
professores, que inclusive afetaram em suas redes sociais a oportunidade que tiveram de falar da fronteira. Eu, como presidente dessa casa, também fui protagonista de uma entrevista aqui, mesmo nesse plenário, aqui mesmo nessa cadeira, onde eu falei da nossa fronteira, falei não só de política, como falei também de trabalho, de desenvolvimento, de potencialidade da nossa fronteira, falei da ampla possibilidade que temos aqui de crescimento no agronegócio, da juventude aqui que espera oportunidade de emprego, oportunidade de colocação no mercado de trabalho, através dos ônibus que saem daqui todas as tardes para as universidades aqui no entorno. É muito difícil você entrar no ônibus todo dia, 5 anos da sua vida, você está todos os dias nas estradas, correndo todos os riscos para que você tenha uma profissão, para que você tenha uma graduação e depois você não tenha uma colocação no mercado de trabalho, porque a cidade não se desenvolve, a cidade não cresce, a cidade não consegue, através dos seus poucos empresários, fazer as suas empresas lancharem. E nós temos aqui uma oportunidade grande de possibilidade de emprego, de mão de obra na área do agronegócio. Nós sabemos o tanto que as empresas que aqui se estabelecem lutam para manter as portas abertas. Tudo isso foi falado aqui, mas infelizmente aqui só se tinha um objetivo aquela reportagem. Uma reportagem mentirosa, descarada, montada, que não ouviu a população de Coronel Sapucaí e não ouviu os dois lados também. Falamos de política? Falamos sim. Falamos aqui dos dois candidatos que tinha a presidente. Falei sim da minha preferência pessoal, do meu voto pelo Bolsonaro, em função do seu projeto que defende Deus, pátria, família, que defende não aborto, que defende o direito, sim, das religiões a participar, sim, do momento político que nós estamos, porque, afinal de contas, nós entregamos ao Estado o dever e a titularidade das leis. E não podemos ver amanhã uma lei que seria uma lei natural divina da proteção à vida desde a concepção ser transformada numa lei concebendo que pode sim se fazer o aborto. Eu luto contra isso, tenho certeza que meus colegas também acreditam nisso. Aqui nós acreditamos, começamos a nossa sessão em nome de Deus e da democracia. Isso é o direito de escolher, e Deus está acima de tudo, tanto é que nós começamos a nossa reunião em nome de Deus. O Estado é laico, sim, mas o Estado, ele é laico, mas ele não é ateu. Se ele não é ateu, ele tem sim o direito de ter no poder as pessoas que representam sim a religião. Eu sou cristã, eu sou apostólica romana e não abro mão das prerrogativas da minha religião. Em primeiro lugar, eu sigo a Deus. Jesus é o caminho, ali está escrito, e é isso que eu acredito. Essa reportagem veio aqui para acabar com a nossa cidade. Veio aqui para dizer como se aqui não tivesse eleitores conscientes, como que aqui o povo fosse tudo encabeçado. E isso não é realidade. Está aí as manifestações legítimas. E ainda que não dê nada, ainda que não tenha havido fraude, ainda que o resultado das urnas tenha sido legítimo, fica a dica para o governo que entra. O povo brasileiro acordou, o povo brasileiro nasceu com o desejo de lutar sim pela direita, que amanhã nós não vamos aceitar que se transforme o Brasil numa Venezuela, que se transforme o Brasil numa Argentina, que se transforme o Brasil numa Cuba. Não vamos mais aceitar, e com certeza os 4 anos a sociedade estará alerta, porque quem gera emprego, quem tem poder de gerar desenvolvimento, precisa da conforto do Estado. E aqui isso mostra que o brasileiro está unido. E gostaríamos de ter o retorno desse cidadão, desse repórter tão importante, para a gente falar de desenvolvimento, falar de fronteira, porque uma emissora tão importante que diz que o agro é pop, o agro é tech, poderia retornar aqui para a gente poder falar de como poderíamos ajudar a nossa fronteira a ser melhor, a ser mais digna. Não adianta vir aqui corroer os nossos problemas, falar de mentira, fazer intriga e trazer sofrimento e desamor para o nosso povo. Nós temos muitas coisas
principalmente àqueles que desconhecem que aqui vive um povo unido e guerreiro. Eu agradeço a todos, vou continuar na luta, eu tenho lado sim, não estou em cima de muro, e vou dizer mais, essa casa está aberta para todos, e nós abraçamos aqui projetos que venham a trazer paz, tranquilidade para o nosso povo. Muito obrigada a todos, uma boa semana, um restante de semana, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Está encerrada a presente sessão ordinária.